Depois de toda essa confusão envolvendo o nome do pregador mirim Miguel Oliveira, uma peça-chave que estava escondida nos bastidores foi colocada na luz. A figura da mãe do garoto, Érica de Jesus Oliveira, veio à tona após um vídeo bombástico trazer informações extremamente delicadas que, se forem confirmadas, apontam para algo muito mais grave do que qualquer um poderia imaginar. Estão sendo divulgadas acusações de que Érica de Jesus Oliveira, mãe de Miguel, teria sido a mente por trás de toda essa construção que hoje conhecemos como Profeta Mirim. O canal, no entanto, do nosso colega Paulo Souza, que tem feito um trabalho investigativo corajoso aqui no YouTube, trouxe uma reportagem impactante onde ele afirma ter conversado com pessoas próximas da família. Segundo o que foi levantado, há quem veja Miguel não como protagonista, mas como uma possível vítima. Algumas dessas fontes acreditam que Miguel possa ter sido manipulado desde muito cedo, um garoto que desde bebê já era levado aos púlpitos para cantar e pregar e que com o passar do tempo foi sendo moldado para um personagem de palco. Dizem que ele começou a cantar nos púlpitos ainda de fralda e quando a mãe percebeu que ele chamava atenção, passou a moldar no menino uma figura de pregador, enxergando ali uma possível fonte de renda. Supostamente ela teria percebido a habilidade e o carisma do filho e teria começado a explorar essa imagem como uma fonte de lucro. E o mais sério em tudo isso é que, se for de fato verdade, Miguel teria deixado de ser apenas uma vítima e se tornado também um cúmplice, porque depois que sentiu o sabor da popularidade e do dinheiro, ele teria mergulhado de cabeça no personagem, sustentando a casa com as suas atuações nos altares e com o seu personagem nos púlpitos. Uma encenação disfarçada de poder e unção que atraiu multidões de seguidores e camuflou a verdade diante de todos. O Paulo Souza, que hoje é um dos nomes mais sérios e investigativos do gospel aqui no YouTube, expôs esse bastidor sombrio com coragem e clareza, mostrando que o que está por trás dessa história toda é mais grotesco do que parece à primeira vista. Então fica até o final desse vídeo, porque o que eu vou mostrar aqui pode mudar completamente a sua visão sobre o que chamaram por tanto tempo de Profeta Mirim Miguel Oliveira. Mas antes da gente entrar de vez nesse assunto polêmico, eu quero pedir que você deixe o seu like aqui nesse vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal a alcançar mais pessoas. Deixe o like, aproveita e se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos conteúdos postados aqui no canal. Agora, se você está vivendo um momento difícil, enfrentando desemprego, aperto financeiro, eu tenho um recado importante. Foi desenvolvido um método totalmente honesto e seguro para você trabalhar pela internet aqui, usando apenas o teu celular, tá? Não é pegadinha, não tem golpe, é algo que eu mesmo já testei. Aqui na tela para você ver, esses são os valores reais que eu recebi só nesta semana, trabalhando no mercado digital com o meu celular. E se você quiser aprender como gerar essa mesma renda, ou até valores maiores do que esse, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar o passo a passo para mudar a tua vida financeira, para você viver com dignidade. Eu fiz um pequeno resumo das principais denúncias que o Paulo Souza apresentou no canal dele a respeito da mãe do Miguel Oliveira, para que você entenda o cenário completo e eu possa dar a minha análise e a minha opinião com base no conteúdo. O vídeo completo está no canal do Paulo, e eu recomendo que você vá lá no canal dele, assista o vídeo na íntegra e, se quiser, diga lá nos comentários que chegou até ele por meio desse vídeo aqui no meu canal. Agora, para deixar claro e evitar distorções jurídicas, eu quero frisar, tá? Não há confirmação oficial sobre essas alegações e tudo está no campo das suspeitas e das investigações, mas é justamente por isso que precisamos olhar para toda essa situação com atenção e sob outro prisma. Porque talvez o comportamento e as atitudes do Miguel nos altares não tenha surgido do nada. Pode ter sido moldado ao longo dos anos. Se isso que eu vou mostrar para vocês, que foi levantado pelo Paulo Souza, for verídico, estaríamos diante de uma manipulação familiar premeditada, onde a própria mãe teria idealizado o personagem que rodou os púlpitos do Brasil visando retorno financeiro. Agora vamos assistir um trecho dessas denúncias. Os créditos são todos do canal do Paulo Souza. E logo na sequência eu volto dando a minha opinião sem rodeios. Em 12 de abril de 2010, chegava ao mundo o menino que hoje ganhou fama nacional. Seu nome, Pablo Miguel de Jesus Oliveira Andrade, mas conhecido na internet como missionário Miguel Oliveira. Ele é o caçula, o último de 4 irmãos, sendo 3 homens contando com ele e uma menina. Miguel é um garoto especial. Ele nasceu com um desejo ardente em seu coração de servir a Deus. E isso é uma verdade, talvez a única verdade nessa história. Já com 2 aninhos e meio, Pablo Miguel, cercado por familiares cristãos e apaixonado por hinos evangélicos, começou a cantar os louvores que passavam na TV. Miguel passou a frequentar cultos junto de um parente, na igreja que a família da sua mãe frequentava, onde haviam muitos familiares envolvidos no ministério. E logo chamou a atenção
atenção como ele louvava a Deus. E assim, ele começou a cantar na igreja. Tinha tudo para ser uma história muito bonita, se não envolvesse uma louca, 2 anões e alguns malandros que vão se aproximando. Parece o início de uma piada, né? E talvez seja a piada chamada Profeta Mirim. É importante você saber o seguinte: a família por parte de mãe do Miguel é toda evangélica, bem diferente daquilo que ele sempre contou nas pregações. São todos de uma pequena igreja em Carapicuíba. E não, eles não estão de acordo com essa história. E não, eles não têm nenhum contato hoje com o Miguel, justamente por discordarem destas práticas. Chegaremos neste ponto. São pessoas honradas, são pessoas dignas e que não têm culpa. Nem mesmo Miguel tem culpa do que está acontecendo. Pelo menos não tinha. Você vai compreender o que eu estou querendo dizer. O que será apresentado aqui neste vídeo é de fato a verdade de quem é o personagem Miguel Oliveira, quem está por trás e qual o verdadeiro interesse em tudo isso. Você vai se surpreender a que ponto chega a maldade e a manipulação do ser humano. Para entendermos o fenômeno Miguel Oliveira, precisamos entender os pais de Miguel Oliveira. Essa mulher se chama Érica de Jesus Oliveira. Ela é mãe de Miguel e seus irmãos. O nome Miguel é em homenagem ao pai, este homem que você vê na foto com ela antes da fama do menino. Seu nome é Miguel Marcelo Dias. Mas desde já é importante vocês entenderem que não existe outra pessoa por trás do Miguel que senão a sua mãe. Ela é a criadora desse personagem folclórico evangélico. Diferente do que Miguel conta em suas mensagens, o rapaz nunca congregou na Deus e Amor. Apesar de toda sua família, por parte de mãe, ser evangélica, sua mãe nunca gostou de igreja. Essa senhora, na foto, é a avó de Miguel, mãe de sua mãe. Ela tinha em casa muitas fitas e DVDs de mensagens. Como Miguel passava muitas horas com ela, Miguel era constantemente exposto durante vários dias e várias horas a pregadores e suas mensagens e cantores. Foi aprendendo, como um papagaio, a reproduzir tudo que via na TV dentro da igreja. O menino, de fato, sempre teve um amor ardente em estar nos púlpitos, cantando ou imitando os pregadores que via na TV. E poderia ter se tornado, ao seu tempo, um grande pregador, se não fosse uma pessoa, sua própria mãe. Pois Érica vivia um relacionamento conturbado com o pai de Miguel. Érica, a mãe de Miguel, ficava visitando igrejas quando as coisas estavam difíceis para o lado dela, sobretudo a igreja de sua própria mãe, onde a sua mãe é bem atuante. Mas quando Miguel nasceu, diferente do que é contado, ela nem em igreja estava. Como dito, aos 2 anos de idade, Miguel passou a ser levado por um parente à igreja de sua avó, onde lá ele passou a finalmente poder imitar diante de todos os pregadores que via na TV. Em uma das crises no casamento dela, ela começou a frequentar a igreja da família novamente. Entretanto, como ela costumava viver, segundo fontes, uma vida não muito evangélica, uma pessoa chamou sua atenção. Érica não gostou e, de pirraça, também proibiu que Miguel continuasse sendo levado para a igreja da avó, o que deixou todos muito tristes, incluindo o próprio Miguel. Sua mãe, nesse período, ali quando ele tinha 2 anos e pouco, se encontrava numa situação muito difícil financeiramente, e é aí que entra o pulo não do gato, mas da onça. Ela passa a levar o Miguel vestido de terninho, cantando em diversas igrejas. E como uma espécie de mãe de Miss, onde o menino chegava, ela dava um jeito de fazer o menino ter alguma oportunidade, sempre proclamando aos 4 ventos, seja nas suas redes sociais, em seus status, ou até mesmo diretamente, ao entrar na igreja. Olha, o meu filho canta, hein? O meu filho canta. Dá uma oportunidade pro meu filho. E o menino cantava, e as pessoas vendo o menininho ali, com muita ousadia, imitando os pregadores que via na TV, corretamente, com aquela vozinha de criança. Comove. Aí é que entra o pulo da onça. Miguel passou a não só cantar, mas antes de cantar e durante a melodia, como uma espécie de ministração, ele dava um pequeno testemunho. E que testemunho era esse? O testemunho que ele nasceu cego, surdo, mudo, sem as cordas vocais, mas foi curado por uma oração da sua mãe, que, diante de tamanho milagre, sua mãe teve que largar o espiritismo e seguir o caminho da igreja evangélica. Porém, como eu disse, o pulo da onça, tudo isso foi treinado por sua mãe. Sua mãe é a grande mentora desse personagem. Miguel, quando ele conta essa história em um podcast, ele não está mentindo. Ele, de fato, quer acreditar naquilo. Sua mãe, antes, não se sabe ainda o motivo. Sabe-se que ela estava numa situação financeira muito difícil e por conhecer bastante de igreja evangélica, por ver vários falsos testemunhos, deve ter visto em algum lugar, deve ter visto na internet a ascensão de outros pregadores mirins também. Não sei se a Vitória Souza naquele momento estava começando a ter muita agenda, já como pregadora mirim, e a família tendo a vida social mudada por conta das agendas. Eu acredito que ela viu a oportunidade. Poxa, meu filho tem talento. Como um pai de um Neymar. Vou explorar isso. Só que a verdade dentro de igreja pentecostal e neopentecostal nunca é o suficiente. Não basta apenas o talento. O povo quer o David Copperfield. O povo quer a reveladura. Então ela inventa esse testemunho falso, ela chama o Miguel, tudo isso que eu estou te falando são de pessoas extremamente próximas. Ela chama o Miguel dentro de casa e o instrui. Miguel,
Você é um fruto de milagre. Você é um milagre, Miguel. Um menino de 2 anos e pouco. Deus curou você. Isso que você vê esses pregadores falando aconteceu com você. Você é o escolhido, Miguel. Miguel, você não falava. Miguel, você não andava. Miguel, você não enxergava. Deus curou você através da minha oração. E diante dessa enorme maravilha, eu tive que me render ao poder imenso do Evangelho. Miguel começou a acreditar e repetia isso. E convenhamos, cara, um menino de 2 anos e pouco, com o microfone na mão, com trejeitos de adulto, mas ainda assim com as características de um pequeno, dizendo algo tão forte, emociona muita gente. E aí, diante da emoção, vinha a oferta. Nesse tempo, sua mãe mentia para todo mundo, dizendo que congregava numa igreja chamada Labareda de Fogo, quando na verdade não estava em igreja nenhuma. Sua mãe rodava de igreja em igreja, dando esse testemunho mentiroso do filho. E a regra era bem simples. A igreja que desse uma oferta, eles voltavam. A igreja que não pagasse nada, eles nunca mais voltavam. O pequeno Pablo Miguel começa a ficar conhecido nas igrejas pentecostais, pentecostais de Carapicuíba e região. E ainda com 3 aninhos de idade, Miguel participa de um evento na igreja do pastor Marcinho. Érica, a mãe de Miguel, precisava congregar na igreja da família para fazer a agenda do Miguel. Quando ela conseguia uma agenda extensa, saía do ministério e ia viver em alguma outra igreja que desse mais atenção e oportunidade ao pequeno Miguel. A família não sabia do testemunho mentiroso de Miguel. Eles só tiveram conhecimento depois do podcast e já desmentiram tudo, mas as pessoas seguem querendo acreditar nisso. As agendas começaram a ficar mais extensas. Miguel passa a contar seu testemunho em lugares cada vez maiores. E aí, conforme o Miguel vai crescendo e vai pregando em diversos lugares, ele vai pregar em uma igreja que na época era bem conhecida, que era a Igreja dos Anões. Na igreja do anão Marquinhos e a sua esposa. Lembra desse casal? Ele era o anão Marquinhos, que ficava no balanço geral. Nesse momento, eles eram pessoas com grande abertura na mídia e uma rede de contatos imensa. Eles começaram a abrir novas oportunidades para Miguel e fechar agendas. Certamente com alguma porcentagem envolvida nisso. Tudo foi montado aos poucos, de acordo com a demanda. A estrada se dá à medida que você caminha. Então, no início, era Pablo Miguel, o cantor. Depois, Levita Miguel. Depois ainda, missionário Miguelzinho, até chegar na formação desse Transformer atual, que é o profeta Miguel. Pequeno e falso profeta este que àquela altura já sustentava a família toda. Você vai compreender por que eu estou falando isso. É depois da passagem de Miguel na Igreja dos Anões que a mãe percebe que há uma comoção muito maior quando Miguel fala do que quando Miguel canta. Que a oferta também era mais expressiva quando Miguel fala mais do que apenas cantava. E ela começa a treiná-lo para pregar em vez de cantar. De modo que passa-se então, a partir da Igreja dos Anões, a anunciar Miguel agora como pregador. Seja nas redes sociais da mãe, ou nas agendas ali feitas pelo anão Marquinhos, ele vai sendo oferecido como um pregador. Miguel é uma vítima de sua própria família, pois todos passam a ser sustentados por suas agendas. O pai não trabalha mais, a mãe não trabalha, e Miguel larga os estudos. Mas aos poucos Miguel vai entendendo como é que as coisas funcionam. Afinal de contas, ele tem 14 anos, ele ainda não responde por si. Essa é uma verdade. Mas ele já sabe que o que ele está fazendo é uma mentira, é um engano. Só que ele gosta. Ele aprendeu a gostar agora do dinheiro, do reconhecimento, da fama, do engajamento, das agendas, da bajulação, pois Miguel vai dando vazão a esse personagem, esse falso profeta que as pessoas tanto clamam. Miguel tornou-se precocemente um falso profeta. Miguel quase sempre viaja apenas com a companhia de um dos irmãos, que ele apresenta como amigo. A mãe só vai quando a igreja ou o local exige. Conforme o sucesso de seu falso testemunho vai repercutindo fora do nicho religioso, as pessoas começam a pedir que ele apresente algum laudo, exame, ou o que fosse que comprovasse esse tal milagre extraordinário da medicina. É quando a mãe cria uma jogada que ao mesmo tempo é genial, ao mesmo tempo é de extrema maldade. Mais dinheiro para a família, que já não trabalhava. Ninguém trabalha na casa. Todos vivem às custas de Miguel. Mas lembra que eu disse que as pessoas começaram, diante da enorme repercussão que começou, a furar a bolha. Miguel passou a ser comentado em canais não evangélicos. E aí as pessoas são menos idiotas. E começam a questionar, bom, um milagre desse tem que ter um mínimo de testemunho, tem que ter uma declaração de um médico. É um médico testemunhando algo extraordinário. E toda vez que cobravam ele esquivava-se. Cobravam a mãe esquivava-se. Até que a mãe teve a grande sacada. A mãe teve a coragem de dizer, pasmem os senhores. A mãe teve a coragem de dizer, primeiro, para Miguel, o esposo e os outros filhos, que estava com câncer. É isso mesmo. Passou a convencer todos que ela estava com câncer. E toda vez que alguém toca nesse assunto do exame, ai, minha cabeça, ai, eu estou tremendo, ai, minha mão está suando, ai, eu vou desmaiar. Tocou nesse assunto, ela simula um mal-estar, simula um desmaio. Assim que ela enganou o Fábio lá no podcast. Coitado do Fábio, sempre sobra para ele o mais bobo. Mas ao mesmo tempo que ela declara isso, ninguém a vê em nenhum momento procurando uma quimioterapia, procurando uma radioterapia, procurando um tratamento, não tem também nenhum exame, não tem nenhum laudo. Daqui a pouco, evidentemente, ela vai aparecer quando todos esquecerem da questão do falso testemunho dele, que foi o que o trouxe até aqui. Aí depois ele jogou o meme, né, o Of the King, que aí o impulsionou ainda mais,
Ela precisa criar algo que desvie a atenção das pessoas. As pessoas já estão começando a deixar de ficarem questionando. Cadê o laudo que você nasceu cego, surdo e mudo? Cadê o laudo, cara? Já começaram a esquecer. E agora ela criou essa mentira para afastar ainda mais. Daqui a pouco, as pessoas começam a focar. Sua mãe tá doente? E aí, o que aconteceu com ela? Foi curada. Deus a curou. Através da minha oração. É assim que vai acontecer, cara. Ela percebeu que igreja evangélica, as pessoas são idiotizadas. Fica todo mundo assim, ó, abobalhado. Então, ela criou esse personagem como uma espécie de mãe de Miss. Ela começou a explorar o talento do filho dela para enganar o povo. Ah, vai colar. Eu só preciso criar algum subterfúgio para me impulsionar, para fazer o povo esquecer um pouquinho mais. Lá na frente, eu crio outra mentira. E as pessoas esquecem de novo. A família por parte da mãe de Miguel, sua avó, suas tias e primas, foram todos bloqueados por Érica, a mãe de Miguel. Ela controla cada passo, cada agenda e tudo que Miguel vai inventar no púlpito. Miguel Oliveira chega a receber hoje mais de 30 convites diários para pregar. Sua mãe, responsável por tudo, costuma enviar uma ficha. Esta ficha aí no WhatsApp para a pessoa preencher. E assim, só depois dela confirmar a igreja e o pastor, ela revela o cachê. Depois, seleciona as melhores agendas para o filho. Hoje Miguel é um produto, não um pregador. Miguel é vítima, mas hoje também é cúmplice, pois abandonou o seu chamado para se tornar esse produto lucrativo nas mãos de uma mulher extremamente maliciosa e manipuladora, que é sua mãe. Depois de assistir ao vídeo completo, que revela os bastidores da história de Miguel Oliveira, o profeta mirim, fica impossível não sentir repulsa. O sentimento é de profunda indignação misturado com vergonha alheia e um senso de urgência em denunciar esse tipo de exploração que acontece bem debaixo do nosso nariz, dentro da igreja. O vídeo escancara o que muita gente já suspeitava, mas não tinha coragem de dizer, que o sistema religioso virou um mercado onde crianças estão sendo treinadas como atores e a fé do povo e o próprio povo é tratado como consumidores de mercado. Miguel, ao que tudo indica, pode ter sido o rosto bonito de uma estratégia muito bem articulada por adultos, principalmente por sua própria mãe, com a finalidade de ganhar dinheiro e atenção e status às custas da inocência dele e da ignorância da igreja. Só para vocês terem uma noção do nível que isso chegou, o cachê para você levar o pequeno Pinóquio para pregar na sua igreja gira entre 3 a 30 mil reais. Isso mesmo que você ouviu. 30 mil reais para assistir um teatro ensaiado em cima de um altar com uma unção forçada com um testemunho supostamente mentiroso. Enquanto muitas igrejas sérias estão lutando para pagar o aluguel, para comprar uma cesta básica para os irmãos mais carentes, e tem igrejas aí torrando milhares de reais para trazer um personagem mirim, um ator que virou atração itinerante do sistema gospel. E ainda tem quem diga que isso era um mover de Deus. Mover só se for da conta bancária, porque de espiritual ali, só a paciência do céu sendo testada. Portanto, Miguel, no início de tudo, pode ter sido sim uma vítima dessa suposta ambição da própria mãe, vítima de um sistema religioso podre que enxerga lucro onde deveria haver cuidado. E vítima também de uma exposição precoce e irresponsável. Mas com o passar do tempo ele passou a gostar da fama, do reconhecimento, dos aplausos, dos presentes, das ofertas, das viagens, das câmeras, dos microfones, do dinheiro e de tudo aquilo que o sistema gospel lhe entregou de bandeja. E aí, o que era inocência virou conivência. O menino que começou como instrumento nas mãos dos outros passou a ser cúmplice do teatro montado, decorando falas, repetindo testemunhos mentirosos, se moldando cada vez mais ao personagem que criaram para ele. Nesse ponto, Miguel deixou de ser apenas enganado e passou a participar do engano. Eu quero responder aqui uma indagação que as pessoas têm feito quando a gente fala a respeito do Miguel, do Conselho Tutelar, né? Muita gente aqui nas redes sociais questiona por que o Conselho Tutelar agiu tão rápido para proibir o Miguel de pregar nos púlpitos e ter acesso às redes sociais, mas nunca fez nada quando a gente viu, por exemplo, a MC Melody se expondo de forma sensual desde novinha. E por que não tiram as crianças do tráfico de droga? A verdade é que o Conselho Tutelar só age quando tem denúncia, quando o caso ganha repercussão. Vocês não fazem ideia da enxurrada de denúncias que chegaram ao Ministério Público envolvendo o caso do Miguel Oliveira. Não foi pouca coisa não, foram diversas acusações sérias, muitas delas direcionadas aos próprios pais do garoto. E foi justamente aí que as autoridades se mexeram, porque quando o barulho chegou no ponto em que não dava mais para ignorar, o sistema teve que agir. Não foi ação espontânea de ninguém, foi pressão popular, denúncia formal e gente revoltada com o que vinha assistindo. E não era só sobre um menino pregando, era sobre a exposição abusiva, o uso indevido da fé alheia, a manipulação emocional e até possível exploração infantil. Aí a bomba explodiu porque não tinha mais como segurar. E o que antes era tratado como um movimento do Espírito Santo começou a cheirar a abuso,
a fraude e a omissão. E como sempre, eu quero ouvir de você. Comente aqui embaixo. Você já desconfiava que a mãe do Miguel pudesse estar por trás de toda essa encenação, desse teatro? Já imaginava que aquele personagem tão bem montado podia ter sido planejado nos bastidores como estratégia da mãe para ganhar dinheiro e status no meio gospel? Ou tudo isso te pegou de surpresa? Eu quero saber a tua opinião sincera. Escreve aqui nos comentários o que você achou de toda essa história absurda, porque a sua interação e participação nesse canal é muito importante. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. E meus irmãos, deixa eu falar uma coisa séria aqui. Existe sim uma forma honesta e segura e digna de você ganhar dinheiro pela internet usando apenas o teu celular. Tá vendo esses valores aí na tela? São comissões reais que eu recebi em apenas 7 dias trabalhando com o mercado digital. E olha, com dedicação você pode conquistar resultados até maiores do que esses. Então, se você está enfrentando dificuldades, se está cansado de depender dos outros, ou se quer uma renda extra para ajudar sua família e sair do sufoco, clica agora no link do primeiro comentário fixado aqui embaixo, fala com a nossa equipe e eles vão te atender com atenção e te passar o passo a passo para você trabalhar da sua casa com liberdade, sem patrão no teu pé e garantindo uma renda justa para suprir todas as tuas necessidades com dignidade. Então não perca tempo. E muito obrigado por ter me assistido. Até um próximo vídeo e que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus.